Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do desenvolvimento low-code no seu negócio. O que o low-code pode fazer para o seu negócio. Para frente, é isso? E para voltar? Tá. Eu queria... tem como clicar naquele live, aquele link ali para mostrar? Enquanto eu vou fazer a apresentação sobre o Cronep, sobre o low-code, na verdade, vai ter Orlando vai estar ao vivo, desenvolvendo nesse tempo que a gente vai fazer essa palestra, nos 40 minutos, uma aplicação interessante que vai fazer... É uma aplicação para fazer questões, para fazer levantamento de pesquisa online numa situação como essa aqui. A gente está sem transmissão de internet aqui, então não tem... Ah, não vai conseguir. Então não. Ele está lá no boot do Cronep, que fica ali naquele lado, do lado do AWS, e ele vai estar desenvolvendo uma aplicação enquanto eu estou fazendo aqui a minha apresentação. Então depois, se vocês quiserem ir lá, vai ser um prazer vocês darem uma olhada em como ficou essa apresentação nesse tempo de 40 minutos. Nós também vamos sortear um jantar no restaurante Sky para 2 pessoas. Quem for lá no boot do Cronep e deixar um cartão vai poder participar desse sorteio na sequência. Eu gostaria de falar primeiramente do meu propósito, sempre que foi um propósito de vida para mim. É o seguinte, em termos de software, eu acredito muito em você pegar um determinado problema, estudá-lo profundamente, investir um tempo enorme em fazer da melhor maneira possível e depois automatizar. E passar o desenvolvimento pesado do que você tem que fazer por um processo de automatização, qualquer que seja ele. Então, eu acredito muitíssimo nisso, uma coisa como usar robotização, usar tudo o que você puder em termos de automatização para software. E hoje a gente não faz dessa forma, como a gente vai ver. Qual o problema que a gente quer enfrentar aqui? O mundo precisa de uma quantidade brutal de software. E o software é um gargalo para entregar essa quantidade que os negócios precisam. Nós temos aí, os RPs fazem um benefício enorme para as empresas, entregam muita coisa, mas não tudo. Então existem gaps dentro dos RPs que não estão atendidos. Por outro lado, desenvolver software é uma atividade muito complexa, que requer uma quantidade enorme de profissionais de skills diferentes. E isso, hoje em dia, é um problema. Você não tem profissionais de TI na quantidade suficiente. A gente viu numa outra apresentação que são 600 mil profissionais que as empresas não encontram no mercado. São 600 mil vagas abertas que não conseguem ser preenchidas no Brasil. Então, o fato de você não ter software na velocidade que os negócios demandam pode ter um impacto no negócio e definir o sucesso ou fracasso do próprio negócio. Nós não estamos falando só de software, nós estamos falando do negócio. Então, nesse cenário, quando você olha sob o ponto de vista do negócio, existe um problema muito sério de time to market. O time to market é uma coisa que, hoje em dia, precisa ser cada vez menor para que a empresa seja competitiva. E as empresas não estão conseguindo entregar no mercado seus produtos na velocidade que elas desejariam. Por outro lado, existe uma necessidade brutal de fazer toda uma trajetória em termos de digitalização, de transformar a realidade dos negócios em negócios digitais. E as empresas podem ou não ser competitivas, dependendo da velocidade com que elas se movem nessa direção. Por outro lado, na parte de RH, como falamos, tem uma escassez enorme de mão de obra. Essa mão de obra não tem qualificação suficiente
E aí quando você vai tentar qualificar essa mão de obra, você se depara com um problema na área de software, que é a enorme curva de aprendizado para formar desenvolvedores cada vez mais especializados. Então, para formar um desenvolvedor full stack, digamos, você demora meses e meses e meses. Se você olhar agora, sob o ponto de vista da área de TI, além do problema de produtividade, ela tem problemas de custo, ela tem problemas de entregar o software no prazo. Isso acaba afetando a credibilidade da própria área de TI nas empresas. E por que TI é um gargalo para os negócios das empresas? Porque o processo de desenvolver software é complexo. Existe uma enorme quantidade de atividades, etapas que vão desde a arquitetura, das funcionalidades, de testar, de endereçar aquelas questões de segurança que o Lauro estava falando agora há pouco, de você ter suporte, manutenção. É muito complexo desenvolver software. E essa complexidade, ela cada dia aumenta mais. Hoje nós temos, as aplicações têm que ser responsivas, elas têm que operar em múltiplos dispositivos, elas têm que ter um cuidado cada vez maior em termos de UX e UI, ou seja, de experiência do usuário e de interfaces da aplicação. Então tudo isso torna muito complexo. E hoje a gente produz software de maneira artesanal, né? Escrevendo código, linha por linha, gerando erros. Qual é a solução? A solução, a meu ver, é implementar na indústria de software alguma coisa que foi feito na indústria geral. Por exemplo, pega a indústria automobilística, que a gente fala muito de revolução de indústria 4.0. Eu falaria um equivalente ao software 4.0, em que você automatiza de uma maneira muito grande o que você faz de maneira manual hoje. Isso pode ser feita através, hoje se tornou viável fazer isso através de ferramentas low code. E o que é uma ferramenta low code? É uma ferramenta que utiliza o melhor de cada um dos players possíveis. O ser humano, na sua criatividade, na sua capacidade de endereçar os problemas do negócio, no seu entendimento do business, na sua análise no projeto da melhor experiência de usuário, da melhor interface para o usuário, nas questões de arquitetura, nas questões de segurança, que tem que ser feito por ser humano. Não dá para ser feito por máquina, não dá para ser feito por processo. Por outro lado, você delega para processos, para automação, para robôs, para máquina, para inteligência artificial, tudo que pode ser feito de maneira automática, que é feito muito melhor pelo computador, por robôs. Então, coisas como isso produz o quê? Aumenta a confiabilidade, aumenta a padronização, aumenta a produtividade. O software pode nascer mais robusto, porque você pensou exaustivamente sobre cada um dos componentes do software, testou em múltiplos cenários, então você tem a possibilidade de que ele seja robusto e você consegue uma escala que o ser humano não consegue. A partir de automações você consegue produzir software em escala que os negócios demandam. Por outro lado, você pode criar um ambiente em que os fornecedores interagem fornecendo as suas APIs. Então, assim como na indústria automobilística, você tem o melhor desenvolvedor, digamos, do painel do carro, o melhor desenvolvedor de bancos ergonométricos com tecido XYZ, o melhor fornecedor de pintura mais resistente para o carro. Todos esses players trabalhando no chão de fábrica de maneira integrada para entregar o melhor produto em termos de automóveis. Então, nós estamos falando aqui
do que está sendo falado nesse evento inteiro por N players aqui, que é a integração de APIs, que é o futuro do desenvolvimento do software. Você vai fragmentar o seu software, que hoje é monolítico, em APIs, e essas APIs vão poder ser utilizadas por um número muito maior de players no mercado. Então, ferramentas tipo low code, ele fornece um ambiente excepcional para você fazer integração de API. Outra coisa importante aqui é a especialização, na verdade. Cada fornecedor tem um determinado fornecedor muitíssimo especializado em, por exemplo, inteligência de ensalamento do aluno, o melhor algoritmo para ensalar aluno numa sala de classe, numa sala de aula, por exemplo, para que conhecem todas as legislações dos N estados para emissão de nota fiscal e por aí afora. Por outro lado, a gente tem que, em algumas dessas plataformas low-code, criam um ambiente ideal para fomentar a criatividade e o trabalho em equipe. Isso é feito de N maneiras, usando metodologias ágeis, usando design thinking. Por exemplo, uma ferramenta low-code, você consegue criar um protótipo a partir de sessões de design thinking em 1 ou 2 dias. Por exemplo, nós fizemos esse aplicativo que vocês usaram aí para consultar aqui a agenda do evento, quem são as sessões, etc., com o Coronep, usando, acho que 15 horas de desenvolvimento. Então, você quer implementar uma ideia, fizeram esse pedido na sexta-feira, à tarde. E a gente desenvolveu isso no final de semana. Então, é muito rápido. Qual é a mágica? Como é que low code produz software mais rápido? Como isso pode ser feito? Eu vou mostrar agora de várias maneiras como isso vai ser feito e eu vou usar para essa apresentação o exemplo do Coronep, que é a nossa plataforma de desenvolvimento rápido low code. Primeiro, essas ferramentas produzem diferentes tipos de software. Com uma única plataforma, você pode fazer softwares para web, softwares web, você pode fazer portais, você pode desenvolver esses portais, por exemplo, pegando padrões que existem no mercado. Você pode usar templates de mercado e facilmente incorporar e ter praticamente tudo do desenho do portal já pronto para você. Pode produzir dashboards, pode produzir aplicativos móveis que funcionam de forma nativa, tanto para iOS como para Android, usando as APIs, usando acelerômetro, GPS, tudo que tem no celular, câmera, etc. Usando questões, por exemplo, de banco de dados local no celular, quando você não tem conexão. Tudo isso pronto, porque o desenvolvedor não precisa dar atenção para isso. E reinventar a roda a cada vez. Desenvolvendo, por exemplo, chatbots de uma maneira simples, através de integrações com fornecedores de APIs de inteligência artificial, como, por exemplo, o Watson e outros, né? Pode, através de uso de APIs também, implementar de uma maneira muito simples a computação cognitiva e fazer muito mais, desenvolver RPs, migrar sistemas legados para plataformas mais modernas. Além disso, ele possui instrumentais para geração de código, onde tudo aquilo que pode ser gerado de maneira automática, essas plataformas podem ajudar você a gerar, eliminando muito do tempo de desenvolvimento. Nós estamos falando, por exemplo, de pegar a partir de engenharia reversa, a descrição de um banco de dados e, praticamente com alguns cliques, gerar um sistema inteiro para manipular aqueles dados. Estamos falando aí de páginas de CRUD, de coisas do tipo. Gerando páginas já web, responsivas, com o template que você escolheu para a tua empresa.
Como eu falei, você pode pegar template de mercado e usar na própria plataforma de maneira muito simples. Ele pode gerar formulários e páginas em aplicações mobile ou mobile de uma maneira muito simples e direta, usando as mesmas regras de negócio que servem tanto para a web quanto para a aplicação mobile, gerando automaticamente relatórios e permitindo que o usuário final, lá da ponta, use os seus dados. Não o desenvolvedor, mas a pessoa da área financeira, da área de RH, consegue ela própria produzir os relatórios de uma maneira muito simples. Permite a flexibilidade para expandir padrões e templates. Por exemplo, na nossa ferramenta, o Cronap, você pode interagir com ela a partir do que a gente chama de low code ou high code. O low code é você trabalhar em cima de blocos de lógica. E o high code é você escrever na linguagem de programação que você gosta, que você quer escrever. Por exemplo, aqui é Java. Mas poderia ser Python, poderia ser Node. Então você pode intercambiar. Você pode pegar uma coisa que é padrão, feita em bloco, e você ir lá no código e melhorar a performance, melhorar a segurança, trabalhar da maneira que você quer. Essas ferramentas também permitem que você acesse fontes de dados, como engenharia reversa, que eu mencionei, como o acesso direto à base de dados, aí nós estamos falando em qualquer tipo de banco de dados. Você pode acessar um editor de consulta de banco de dados, e aí nós estamos falando de pessoas da área de negócio conseguindo acessar o banco de dados sem conhecer regras de SQL, por exemplo. Nós estamos falando de acessar através de serviços na nuvem, banco de dados na nuvem, criar o banco de dados e consultá-lo com uma maneira muito fácil. Essas ferramentas, por outro lado, também possuem uma quantidade enorme de editores visuais para tornar a tarefa muito mais simples. Então você não trabalha com código, você trabalha com editores visuais. E aí nós estamos falando de editores de formulários, de estilos, para você definir o estilo que vai assim como no Word, você vai lá e muda o estilo, e aí todos os seus formulários, todas as suas telas mudam o jeitão dela, o estilo. Nós estamos falando de programação de eventos para as regras de negócio atenderem aos requisitos do usuário. De responsabilidade, a sua ferramenta o seu software já nasce adaptado aos diversos formatos de dispositivos. Celular, tablet, televisão, whatever. Mobile, com simuladores para facilitar a sua criação e o seu deploy rápido da sua aplicação. Já resolve nativamente problemas de internacionalização. A sua aplicação já nasce própria para você traduzir para diversas línguas. Ela já nasce internacionalizada, de uma maneira muito simples, e através de editor visual, você faz a tradução para inglês, espanhol, o que você queira. Editor de protótipos, você pode construir o protótipo da aplicação na fase em que você está pensando a aplicação. Você idealiza, estabelece os protótipos. Isso tudo você pode fazer usando componentes de mercado. A própria plataforma já vem com uma quantidade enorme de componentes para você utilizar, mas você pode consumir esses componentes, conforme eu falei, da comunidade. Então você vai lá, através de um componente visual, você arrasta um Google Map, por exemplo, e você já tem a sua aplicação plotada no mapa de uma maneira extremamente simples, praticamente sem fazer nenhuma programação. Mesma coisa para a inteligência artificial e qualquer API que você tenha de mercado. Você pode integrar. Em relação às regras de negócio, você pode fazer o desenvolvimento visual, conforme eu falei, no código, direto no HTML, mudando o seu template. Você tem facilitadores para fazer o deploy. Então você desenvolveu a sua aplicação e você quer, com um clique, publicar a sua aplicação na nuvem e torná-la disponível imediatamente para os seus clientes. Isso é automático, rápido e imediato. Você publica na Apple Store ou então no Google Play.
já aplicações nativas. Você tem serviços de cloud services que você contrata, você gerencia como a sua aplicação é deployed. Digamos, você gerencia a elasticidade da sua aplicação, quantos servidores estão disponíveis na nuvem, que hora vai subir a sua aplicação, a que horas vai baixar a aplicação e assim por diante. Essas plataformas como o Cronep têm uma facilidade muito grande para trabalho em equipe. Então você desenvolve um projeto normalmente com equipe de vários desenvolvedores. Então você usa ferramentas de versionamento, como por exemplo o Git. Você tem formas de fazer chat entre pessoas. Você tem um desenvolvedor aqui, um desenvolvedor lá no Nordeste, desenvolvendo a mesma aplicação, eles se comunicam, eles conseguem compartilhar a tela e, portanto, desenvolver o mesmo código ao mesmo tempo. Além disso, essas aplicações são robustas o suficiente para você ter soluções de problemas empresariais, como, por exemplo, BPM, para você fazer a sua gestão, a sua orquestração de processos. Você também tem customização em runtime. O que significa isso? Você tem uma empresa grande que você tem uma determinada tela que na área financeira, por exemplo, você vai ver os valores financeiros, mas na área de gestão você não vê os valores financeiros. A mesma tela, com visões diferentes para um público diferente. Isso você faz, o usuário da aplicação consegue definir isso em tempo, sem envolver desenvolvedores. Agendadores em segundo plano, gerenciador de backups, ferramentas de segurança altamente sofisticadas que já pensaram em todos os quesitos de segurança na LGPD. A acessibilidade, essas aplicações já nascem acessíveis tanto para pessoas com deficiência auditiva quanto visual. Isso atestado que ela é 100% acessível. Isso cada vez mais é um quesito na indústria de software, que os sistemas legados estão longe, anos-luz, de atender. Eu falei rapidamente, espero não ter cansado vocês um pouco com essa coisa um pouco técnica aí das características, mas agora vamos ver um pouco do mercado. O mercado, quando você fala de ferramenta low-code, às vezes existe uma certa confusão do que é no-code, low-code e high-code. Vamos ver mais ou menos qual a diferença. O high code é a ferramenta tradicional de desenvolvimento, são as suas linguagens de programação. Você desenvolve programando no próprio código, por exemplo, Java, C Sharp, whatever, N linguagens. É interessante porque te dá alta flexibilidade, mas por outro lado, ela tem uma baixíssima produtividade. Quando você desenvolve cada uma manualmente, você tem uma baixa padronização. O custo é alto, né? Você requer skills da sua equipe de TI que hoje você não encontra no mercado. Como a gente falou, você não tem técnicos em número suficiente. O tempo de deploy para uma aplicação dessa é imprevisível. Quantas e quantas vezes a área de TI diz que vai entregar um software em 3 meses, depois você vê que aquilo é 9 meses e o software não está pronto e não é exatamente o que você imaginou quando você pediu. Por outro lado, a ferramenta no-code, que às vezes se diz low-code, é aquela que usa bastante templates. Ela dá uma coisa muito rápida para você, baseada em templates. Você aparentemente fica extremamente satisfeito, mas aí quando você quer fazer a cara da tua empresa, quando você quer desenvolver regras de negócio mais complexas, ela te deixa na mão. Então, é uma solução que pode ser interessante para uma coisa departamental, para um desenvolvimento de um software não muito ambicioso, que você quer fazer muito rápido e não vai, digamos, ter profundidade, ter requisitos mais sofisticados, querer customizar aquilo de uma maneira mais adequada. Como é que nós estamos em tempo? 20. Ótimo. Nós temos a ferramenta low code,
que é o Cronep, que é sobre o que eu estou falando principalmente hoje, que ela alia ao mesmo tempo que ela dá uma excelente produtividade, mas pode potencialmente ter problema de portabilidade. Então, como é que essas ferramentas em geral low code conseguem a produtividade que ela promete e efetivamente entrega? Limitando a portabilidade, ou seja, tendo uma coisa proprietária. E aí você fica ligado àquela ferramenta, você não consegue dali migrar para outra ferramenta facilmente. As ferramentas low code, elas em geral são para aplicações corporativas, onde eu tenho um número muito maior de casos de uso, diferente das no code, que você tinha um número muito limitado. Ela tem um ambiente muito interessante para você ter uma arquitetura escalável. Ela permite integrações de maneira muito fácil com APIs. Tem baixa curva de aprendizado. Esse é outro motivo importantíssimo para adotar ferramentas low code. Você consegue ter um profissional menos qualificado, mais júnior, treiná-lo mais rapidamente na ferramenta, ele começar a desenvolver software com qualidade, com robustez, etc. Por quê? É o esquema de você subir no ombro de gigante. Alguém pensou para esse desenvolvedor júnior todos os problemas e já tratou cada um desses problemas da melhor maneira possível em componentes de software que já estão prontos. Não é que você não pode, que a pessoa não precise ter skill nenhum de TI. Não é. Quando a gente estava falando de no code, quando você não tinha que codificar nada, você pode ter um profissional totalmente ignorante de TI. Aqui não, ele tem que ter um certo conhecimento. Em relação a outra ferramenta no code, ele tem uma UX, uma User Experience e uma interface de usuário muito melhores. Ele é muito mais flexível em relação a isso. Uma outra coisa que muitas empresas estão adotando o low code é como uma forma de saída para migrar os sistemas legados. Os sistemas legados começam a ficar caros para as empresas. Bancos de dados caros na nuvem, problemas de performance, são rejeitados pelos usuários que começam a ver software muito melhores. Então, é uma saída para o sistema legado. Então, voltando lá, por que usar low code? Eu tinha dito lá que as empresas padeciam de time to market, transformação digital e competitividade. Porque o low code resolve isso tudo. Você consegue entregar o produto mais rápido, ser mais competitivo, etc. E mais importante, ele dá um retorno de investimento para os seus custos de TI muito mais alto. Em relação à parte de RH, além de endereçar aquela questão de escassez de pessoal, que tem qualificação insuficiente, que tem um problema de curva de aprendizado menor usando o low code, ele também permite um trabalho em equipe muito mais satisfatório. Em relação aos processos de TI, ele resgata a credibilidade da TI que hoje nas empresas, nas grandes, médias empresas no Brasil, está tão desacreditado, dando, digamos, uma maior confiabilidade em termos de prazo, de resultado, de agilidade. Por que também usar no low code? Porque é absolutamente inevitável. É inevitável. Por que é inevitável? Porque ele atende às demandas de negócio, que hoje não estão sendo atendidas. E além do mais, ele é o caminho de menor resistência. Eu não posso me dar o luxo de ficar reinventando a roda em software. E isso é o que a gente faz. Isso é o que o pessoal adora fazer, escrevendo cada página, cada relatório, cada regra de negócio manualmente. O Gartner aponta, essa pesquisa do Gartner, aponta que efetivamente são essas as questões principais. A primeira delas é a produtividade. Low code aumenta enormemente a produtividade. Reduz o time to market para 67%. E possibilita que
linhas de negócio comecem a desenvolver suas próprias aplicações. Você tem a possibilidade de descentralizar de uma maneira saudável um pouco mais a produção de software nas grandes empresas. Fazer o software, desenvolver o software próximo da área de negócio. Então, a área de negócio sabe exatamente o que ela quer e ela consegue desenvolver o software mais rápido, etc. E por aí afora, são as outras questões. Melhorar a experiência do usuário e etc. Eu tenho uma pesquisa aqui que mostra que até 2023 haverá 500 milhões de novas aplicações sendo desenvolvidas com low code, 500 milhões no mundo. É um mercado que vai crescer 40% ao ano. Nossa, quanto tempo eu tenho? 5. Vou. Ok. Vamos ver a questão do ROI. A gente tem medido várias ferramentas, os diversos players, e são muitos por falar nisso. Só para você ter um dado aqui, olha, 75% das grandes empresas usarão pelo menos 4 ferramentas de low code até 2024. E esse ROI pode variar muito em relação à plataforma que você usa, em relação ao tipo de aplicação que você tem, ao grau de padronização, etc. Mas a gente está falando de reduzir o tempo de desenvolvimento de 1/3 a 1/10 do que você tem hoje. Como é que essa mágica acontece? Você pega uma equipe típica de 6 pessoas numa determinada indústria, desenvolvendo software de maneira convencional, e ele desenvolvendo 3 projetos por ano. Você gasta da ordem de 280 mil para cada um desses projetos. Se você pega essas mesmas pessoas e faz com que elas comecem a desenvolver usando uma plataforma low code, você paga tipicamente para uma equipe de 6, digamos 10 mil reais por mês numa plataforma low code. E os preços variam muito, mas digamos isso. Você vai ter no final 160 mil para cada uma dessas aplicações. E você vai ter, portanto, uma economia de 43%. Esse é um valor mínimo, muito razoável para você usar uma plataforma low code. E qual é o impacto? Deixa eu ver se eu não pulei. Tá certo. Qual é o impacto no negócio? Como a gente falou, é o que as empresas estão procurando. Produtividade, time to market, um jeito de promover a transformação digital, como tratar os sistemas legados e como automatizar de uma maneira mais robusta os processos de negócio. Hoje no Brasil a gente não tem processos de negócio tão bem estabelecidos. Estávamos falando ali há pouco sobre os processos de vendas e processo de desenvolvimento, todo tipo de processo. Como escolher, então, a melhor ferramenta low code? Como eu disse, existem muitas ferramentas no mercado, principalmente no mercado internacional. Então, tem vários aspectos que eu queria abordar, mas os mais importantes são prestar atenção no lock-in. Você entra numa ferramenta dessa, uma coisa importante é como é que você sai. Se você quiser sair, tem a possibilidade de sair? Outra coisa é o modelo de negócio, como você vai ser cobrado. Né? E imaginar quanto que você vai ficar com a ferramenta, digamos, 10 anos, quanto que você vai pagar ao longo desse tempo todo. O posicionamento da empresa. Algumas têm um posicionamento mais abrangente, a visão que ela tem em relação ao futuro, ao que ela implementa, etc. E as limitações. Vejamos. Em relação ao lock-in, no método tradicional, o desenvolvedor desenvolve usando uma linguagem de programação. Essa linguagem produz pacotes de software, naquelas linguagens nativas, que vão ser, por exemplo, feito deploy num servidor de aplicação tipo Tomcat ou JBoss. Existem outras aplicações low code em que você aumenta enormemente a produtividade usando desenvolvimento visual, ferramentas visuais como essa aí. Mas ele roda código binário numa caixa preta, que é aquela ferramenta. E faz o deploy somente naquela ferramenta. Então você está ligado, você está aprisionado, locked in, como a gente fala, dentro daquele fornecedor daquela ferramenta. Existem outras
opções, como por exemplo o Cronep, em que você desenvolve usando ferramentas visuais, tem alta produtividade dela, mas você está trabalhando com componentes de mercado, componentes abertos, padrões de mercado. E você pode rodar em qualquer servidor de aplicação. Portanto, você não tem o lock-in, você não está preso. Quando você quiser sair, você pega esses pacotes e vai para onde você quiser com eles. Você tem o software na ferramenta de mercado aberta. Em relação às precificações, como é feito no mercado hoje, é muito variado, isso tem que tomar um cuidado, observar bem, comparar. Por quê? Eles têm opções free ou freemium, mas elas são muito limitadas. A maioria cobra por número de usuários, algumas por desenvolvedores, mas por usuários finais do seu software. Algumas, talvez a maioria também, cobre pelo tamanho das suas aplicações. Quanto mais aplicações você tem, você teria que comprar alguma coisa equivalente a pontos de funções ou alguma coisa a mais que você paga em relação a essa ferramenta. E por ambientes, né? Então, algumas podem fazer deploy na nuvem própria, outras podem fazer deploy em qualquer lugar. O deploy é livre. Algumas podem ter a opção de você usar a ferramenta na nuvem dele ou então on-premises. Então, mas o problema é que isso é muito pouco transparente. Recomendo vocês a olharem com cuidado qual é o esquema de precificação e o modelo de negócio. Em relação ao posicionamento, também tem que se prestar bastante atenção. Qual é o foco? Aquela empresa é nichada, tem algumas delas que atendem especificamente a um determinado nicho, por exemplo, de vendas. Tem uma aí muito famosa que é muito focada em venda, em ERP. Algumas são mais departamentais, né? Não vou citar nomes, mas algumas são bem departamentais. Grandes players aí, dos maiores, tem soluções departamentais de low code. E tem algumas que são empresariais, mais robustas, etc. Com relação ao tipo, também eu já falei, às vezes chamam de low code tudo, mas às vezes a ferramenta é no code, e às vezes ela é mais um BPM do que um low code. O low code tem limitações? Tem, como tudo na vida, né? Requer um conhecimento técnico médio. Algum conhecimento técnico tem que ter. Não é exatamente como a no code, que não precisa de nenhum. Algumas outras limitações podem ser controladas ou atendidas pelo fato de você poder usar tanto a programação visual quanto a programação no código. Por exemplo, através disso você elimina as limitações em termos de funcionalidade, porque você pode atuar diretamente no código. Através disso você pode trabalhar alguma perda de eficiência que a padronização pode levar. Você pode atuar diretamente no código. E questões de segurança. Em alguns players tem algumas limitações de segurança, mas você pode também, mexendo no código, tratar isso. Nós somos a empresa Tecni e a ferramenta se chama Cronep. A empresa Tecni é uma empresa de longa data no mercado. Nós produzimos ERPs para área de governo, RH e Folha, e educacional. Ao longo de muitos anos, a gente desenvolveu, a partir das nossas plataformas, o nosso próprio software. Então, as gerações anteriores do Cronep foram usadas para desenvolver os nossos ERPs. Há uns 6 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de captar a fundo perdido 6 milhões de investimento da FINEP. E nós vimos aí uma possibilidade de pegar essa ferramenta interna que a gente usou para desenvolver os nossos softwares, que são softwares de sucesso hoje. A gente roda folha de 20% de todos os funcionários públicos do Brasil. Na área acadêmica, a gente tem um sistema chamado Liceu, que atende 2,5 milhões de estudantes no Brasil. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia durante muitos e muitos anos. E aí, através disso, do financiamento da FINEP, a gente desenvolveu o Cronep. Provavelmente o nosso desenvolvedor que está lá, Orlando, deve ter terminado a aplicação. Se vocês quiserem dar uma passada no nosso stand, ver o que ele desenvolveu, deixar o cartão para concorrer também ao jantar, que é super, aquela vista fantástica que tem ali no Sky. Acho que vocês conhecem.
Talvez a gente tenha tempo para alguma pergunta ou não? 5. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ok, então, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.